Bem-vindos à aula sobre uso da difratometria de raio-x no estudo de objetos do patrimônio cultural. Esta é uma aula organizada por mim, por Thaís Alessandra e Pablo Henrique. Antes de mais nada, precisamos apresentar um histórico sobre os raios-x que foram descobertos por Wilhelm Conrad Röntgen, da Universidade de Würzburg, na Alemanha. Esta, inclusive, era a universidade que eu deveria ter ido para a Alemanha. A descoberta da difração de raio-x, por outro lado, foi realizada por Laue, um pesquisador de Munique, na Alemanha, que, então, conseguiu observar que esses raios-x do Röntgen permitiu visualizar alguns materiais, o arranjo, por exemplo, estrutural dos minerais. Mas o próprio Röntgen, ele percebeu que a mão se eu não me engano, da esposa dele, quando exposta aos raios-x, ele visualizou tanto os ossos, quanto também a aliança que estava no próprio dedo. Bem, outro aspecto importante é que pai William Bragg e o seu filho William Lawrence Bragg foram os primeiros a aplicar o fenômeno da difração de raio-x no sentido de identificar minerais. Eles observaram que era possível observar a ordem atômica que o próprio Laue já tinha em primeira mão observado genericamente. Aqui nós temos nesta figura o arranjo atômico da esfalerita, que a estrutura da esfalerita é similar ao do diamante, que aqui está representado. No caso específico, as esferas negras aqui representam átomos de carbono. No caso da esfalerita, seriam átomos de zinco e enxofre. Ao lado, o próprio Röntgen, no seu laboratório na Alemanha. O Röntgen, ele ensinou e estudou física na Universidade de Würzburg, na Alemanha, e ele, naquela época, ele investigava a relação entre a matéria e as forças geradas por partículas carregadas que fluíam num vidro de vácuo, evacuado. E foi nesta oportunidade que ele observou que uma substância, um pedaço de platino cianeto de bário, florescia quando o tubo estava ligado. Significava, ele disse, tem algo estranho aqui. Então, o Röntgen deduziu que os elétrons interagindo com as paredes do tubo produziam uma forma de radiação de alta energia e mostrou que a radiação podia penetrar papel e até metais finos. Significava que tinha algo não conhecido ainda. E por isso mesmo, como ele não conhecia esse tipo de radiação, que achava que era diferente da luz, ele pensou que se tratava de um fenômeno completamente diferente e chamou então de raio-x, radiação X, daí o nome da radiação, raio-x. As primeiras estruturas identificadas, nós comentamos há pouco, quando o trabalho de Laue com seus alunos, repare bem que sempre o pesquisador, o professor e os seus pupilos que fazem a intensificação dos estudos. Ele fez a verificação da difração. O Paul Debye e o Paul Scherrer, a gente chama até hoje em dia, chama a câmara de Debye-Scherrer, eles também verificaram que havia difração de raio-x em filmes, né? Eles observaram muito claramente e a gente usou, inclusive, essa técnica da difração em filmes e usa até hoje, quando é necessário, principalmente para monocristais. Mas foi, então, como a gente mencionou, o William Henry Bragg e seu filho, Lawrence Bragg, que estudaram a estrutura da esfalerita e depois muitas outras estruturas minerais, e o avanço foi estupendo na área da mineralogia e da cristalografia. E, por conta disso,
pai e filho foram premiados com o Prêmio Nobel de Física em 1915. É interessante mencionar aqui histórico que o filho nasceu em Adelaide, na Austrália, onde seu pai era professor. E aos 19 anos eles se mudaram para a Grã-Bretanha, onde ele estudou na Universidade de Cambridge, uma universidade que até hoje é muito famosa. E foi aí, trabalhando com seu pai, que aos 23 anos já recebia, então, o Prêmio Nobel de Física. E pai e filho dividiram o prêmio naquela época. Então, Linus Pauling, também um físico e um químico famoso, que deu prosseguimento aos estudos das estruturas cristalinas, dos minerais, foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz e o de Química, em 1954. Então, esses são aspectos interessantes. Os raios-x, aqui tem um diagrama bem interessante, à direita na imagem, mostrando que são ondas eletromagnéticas de comprimento de onda variando entre 0,1 e 100 angstroms. E a gente pode visualizar na figura abaixo a configuração eletrônica de um átomo, com seu núcleo, seus elétrons na eletrosfera. Então, se esse núcleo recebe energia, de alta energia, esses elétrons começam a fluir, entrar para as camadas mais internas, e se esses elétrons são descontinuados, ou seja, desacelerados por alguma barreira, ele emite então fótons de raio-x. Então essa que é a fonte dos chamados raios-x. O fenômeno da difração é explanado de forma ótica e física nesta figura que vocês estão acompanhando. Mostra claramente os planos atômicos. Podemos ver nesta figura aqui melhor. Na estrutura da halita eu posso observar planos atômicos na situação horizontal, vertical e também em diagonal ou ainda em forma de pirâmides. São vários e diferentes planos atômicos e as distâncias entre esses planos atômicos é que são medidos pela difração de raio-x, e cada estrutura mineral, no caso aqui do diamante ou da esfalerita, também dá para ver os planos, diferentes planos atômicos, planos de maior densidade de átomos ou de íon, e as distâncias entre eles, essas distâncias são características para cada substância cristalina, e os minerais são substâncias cristalinas. Então vamos ver aqui, o pai e filho, Bragg, foram os que deduziram a equação matemática para calcular a distância interatômica nas substâncias cristalinas. Então aqui a equação bem simples, né? Por incrível que pareça, para algo tão complicado, complexo, eles deduziram a equação matemática de forma bem simples, n lambda igual a 2d seno θ. O ângulo θ está bem aqui demonstrado, né? A distância d, que é a distância entre os planos atômicos, e o n representa a ordem de difração, se são camadas 1, 2, 3 e assim por diante. Então esta é a configuração, e aqui está mostrado de novo o desenho da estrutura simples da halita, NaCl. Bem, os equipamentos que utilizamos foram desenvolvidos, nós já estamos agora com equipamentos muito modernos, que na época do Röntgen, do Linus Pauling, não tinha essa configuração de forma alguma, mas nós temos aqui um equipamento mais robusto, né, e ao meio um equipamento de difração de raio-x já de bancada, bem mais simples, que nós usamos no nosso cotidiano, e acima a representação simplificada do tubo, né, ou catodo-anodo, onde vão ser gerados os elétrons sobre alta energia, que vão encontrar uma placa onde eles vão perder essa corrida e vão produzir então os raios-x, né, que é aqui. Então isso nós chamamos tubo de raio-x. Em geral a gente usa tubo de cobalto, de cobre, ferro. O nosso caso mais frequente aqui é o de cobre. Bem, abaixo eu tenho à direita, eu tenho a configuração do goniômetro,
que eu acho que vai ser apresentado na próxima figura, geometria do difratômetro de raio-x. Então eu posso ver aqui indicando o tubo de raio-x, o porta-amostra, onde vai ser colocada a amostra, no caso método pó, e à direita o detector que vai receber as informações da incidência e difração do raio-x sobre a própria amostra. Bem, e finalmente a gente recebe um diagrama, como este que está aqui na figura, abaixo, por exemplo, da halita, NaCl. Lá em cima à direita nós temos uma imagem dos cristais cúbicos isométricos de halita. Eu tenho aqui a imagem, a próprio mineral em minhas mãos, NaCl, conhecido vulgarmente por sal de cozinha. Então, é um mineral de fácil identificação pelo sabor, né, salino, pela clivagem fantástica, né, mineral de realmente fácil lida, e por ser isométrico, uma estrutura de alta ordem, foi um dos primeiros minerais, substâncias cristalinas, a ser identificada, a ser estudada pelo pai e filho Bragg. Bem, mas vejamos aqui o difratograma da halita representado. A gente consegue observar então os principais picos que representam os planos atômicos. No caso em especial que eu estou indicando aqui é o plano atômico 200, para quem entende, já conhece um pouco dos índices de Miller. É o pico mais intenso. O 220, o segundo mais intenso, e os demais têm menor intensidade. E por que isso? A gente pode observar na figura à esquerda a representação da célula unitária da halita e mostrando os diferentes planos atômicos. O 1,1, que fica como uma pirâmide, o 200 como fossem planos, são planos, vamos dizer, verticais, cortando o eixo A, né? E o 220 que corta os eixos A e B, que na verdade seria A1 e A2, porque o mineral é isométrico. E veja o que ele diz aqui. Para o 1,1 eu tenho 12 planos 1,1. Eu tenho na estrutura da célula unitária 9,200 e tenho 18,220. Significa a intensidade vai ser maior no 220 e 200 por conta tanto da maior presença desses planos como também pela densidade atômica. Então, esses planos terão muito mais íons contido nele e por isso a intensidade é maior. E aqui no quadro, neste retângulo acima, dá uma ideia das dimensões da célula unitária em angstroms. Algumas aplicações na área, então, da arqueologia. Por sinal, aqui está escrito errado, né? Arqueologia, falta o R. Esse difratograma é de uma amostra de pedra-sabão, que é uma rocha metamórfica de dureza baixa, muito utilizada em artesanato, né? E também foi usado por os nossos antepassados, por ser um material de fácil entalhe. Então aqui é o exemplo dessa pedra-sabão, e o difratograma de raio-x nos demonstra que são dois minerais, talco e clorita. São dois minerais de dureza baixa e de granulação muito fina. Outro exemplo de aplicação que nós utilizamos nesses mais de 20 anos de investigação foi com os líticos arqueológicos aqui da Amazônia, o exemplo Muiractã. Este aqui é um Muiractã encontrado na Baixada Maranhense nos anos 2015 e o mineral identificado por difração de raio-x, não foi nem o método do pó, aqui a amostra, o Muiractã foi colocado como peçazinha no próprio porta-amostra, que o seu tamanho nos permitiu fazer isso. Foi compatível com o porta-amostra. E o mineral identificado foi tremolita actinolita. Isso
permite então a gente ter ideia de procedência, ou seja, de proveniência, qual foi a rocha então utilizada para confeccionar esse amuleto. Outro exemplo aqui é a aplicação em cerâmicas arqueológicas associadas com terra pretas na Amazônia. Aqui está a referência bibliográfica e os minerais identificados, além daqueles que compõem as rochas normalmente, como muscovita, quartzo, se identificou então o fosfato de alumínio tipo crandalita, goiasita, seguelerita e minerais e rochas metamórficas aqui. Então as cerâmicas arqueológicas foram produzidas levando ao calor, ao fogo, e certamente funcionam como fossem rochas metamórficas. E por último tem um exemplo aqui também de cerâmica arqueológica, que nós fizemos simulação, tentamos imitar os produtos arqueológicos para ver se acontecia aquilo que se observava na prática, né? E sem dúvida simulamos isso em diferentes temperaturas e foi possível verificar a formação dos fosfatos de alumínio, no caso específico a varicita, né? E muscovita e quartzo já estavam presentes na matéria-prima, e crandalita foi o outro mineral que conseguimos sintetizar à medida que avançávamos na temperatura. Isso significa que a difração de raio-x é realmente uma técnica muito poderosa para a caracterização de materiais arqueológicos, né? E ela é aplicada em diversos ramos da indústria, da farmacêutica, da geologia, né? E de novos materiais. E eu tenho aqui um exemplar do mineral esfalerita. É um mineral muito bonito, principalmente quando se apresenta nestas cores aqui, marrons, translúcida, até mesmo transparente, com um brilho forte que a gente caracteriza como adamantino, quer dizer, o brilho do diamante. Bem, então com isto a gente pode mostrar que a técnica se aplica nos dias de hoje, já sabemos, a todos os campos das ciências que envolvem substâncias cristalinas, a arqueologia, por exemplo. Bem, nós estamos no Laboratório de Mineralogia, Geoquímica e Aplicações, localizado no Instituto de Geociências da UFPA. Esse é o nosso difratômetro de raio-x. É um equipamento da marca Bruker, modelo D2 Phaser. É um modelo de bancada. Há outros difratômetros de raio-x que são maiores, mas esse equipamento de bancada ele atende muito bem às nossas necessidades, principalmente para identificação de fases minerais. Nesse momento, o tubo de raio-x está ligado, em condição de stand-by, por isso essa iluminação está ligada. Eu não conseguiria abrir o equipamento com o sistema de raio-x ativado, então eu vou desligar para poder mostrar a configuração interna do equipamento. Bom, no lado esquerdo nós temos o tubo de raio-x, que no nosso caso é um tubo de cobre, tá? Na parte central nós temos o espaço onde é inserido o porta-amostra, tá? Com o material que vai ser analisado. E à direita nós temos o detector. Ao fundo pode ser observada a estrutura circular do goniômetro, né? Então, essa é a geometria do nosso equipamento de difração de raio-x. Antes de realizarmos a análise de difração de raio-x, o primeiro passo é a preparação da amostra. Aqui nós temos uma amostra de escaiol proveniente da fachada do Palacete Bolonha, em Belém do Pará. Esses são os 3 porta-amostras
temos disponíveis aqui no laboratório de mineralogia, em que é possível se analisar material arqueológico, né? Esse primeiro, ele tem um espaço de acomodação maior. Então, é possível, dependendo do tamanho da amostra, conseguir inseri-la no porta-amostra sem a necessidade de retirar uma parte do material, principalmente se ele tiver uma superfície lisa. Esse porta-amostra, este segundo porta-amostra, ele já analisa o material através do método do pó. Então, é retirada uma certa quantidade de material da amostra, ela é pulverizada em 1 grau de ágata e então é acondicionada nesse porta-amostra, tá? Há situações em que não se dispõe de uma quantidade suficiente de material para preencher totalmente esse porta-amostra, que normalmente requer aproximadamente 1 grama de material. Para isso, existe esse terceiro porta-amostra que possui uma placa de silício, né, e uma quantidade mínima, alguns miligramas do material podem ser colocados sobre essa superfície, que é uma placa de silício, e então o material pode ser tranquilamente analisado. No caso da amostra de escaiola, nós temos uma quantidade suficiente para preencher este segundo porta-amostra. Vou mostrar agora como será feita a pulverização do material para que ele seja então colocado no porta-amostra. Vamos inseri-la no porta-amostra. A alimentação do porta-amostra, ela não é frontal, ela é feita pela parte de baixo. Então, para isso, utilizamos esse outro acessório que nos ajuda a inserir a amostra pela parte de baixo. Vou retirar a amostra do grau de ágata e inseri-la no porta-amostra. Bom, após isso, com esse outro acessório, com esse bastão, nós vamos espalhar a amostra no fundo do porta-amostra, tá? E depois, na parte de cima, fazemos pressionamos levemente o material, tá? Acessórios e inserimos a parte de baixo do porta-amostra. E em seguida nós viramos. E assim a nossa amostra está pronta para análise. Agora que a nossa amostra já está devidamente pulverizada e inserida no porta-amostras, vamos iniciar nossa análise. Para isso, vou destravar a porta do equipamento. Nesse local central é onde é encaixado o Aqui está a minha amostra.
eu vou inseri-la no equipamento, tá? Agora vou travar novamente a porta do equipamento e eu vou, nessa tela inicial, observar as condições analíticas, né? Aqui nós temos a voltagem e a corrente que são necessárias para a produção dos raios-x. E aqui embaixo nós podemos observar os parâmetros de medida, como por exemplo o número de medidas, que é representado pelo número de passos, o tempo de cada medida e ainda o intervalo de medição, que nesse caso é de 5 a 75 graus do extremo. Meu nome é Thaís Sangiade. Vou falar um pouco da aplicação da difração de raio-x no estudo da azulejaria histórica. Então, para a gente ter uma ideia, né, da importância do emprego desta técnica na azulejaria, mostrar um pouquinho da azulejaria de Belém para a gente ver a diversidade que nós temos de padrão de azulejos. Então, o mais antigo que nós temos, ele datava do século XVII, né? E a gente só descobriu isso no início dos anos 2000, com as escavações arqueológicas que ocorreram no Forte do Castelo, e identificaram esse fragmento de azulejo, que é um padrão de maçaroca, tipicamente, né, produzido no século XVII em Portugal, e ele estava assentado em restos de parede sobre o alicerce da fundação da Capela do Santo Cristo, que já foi demolida. Mas os remanescentes mais antigos que nós temos são os do Colégio Santo Antônio, que são do século XVIII, que são esses painéis, que são painéis figurativos, com cenas religiosas da vida de Santo Antônio e São Francisco, né? E esses painéis também que nós temos também no Colégio Santo Antônio, todos também do século XVIII. Mas a grande variedade de azulejos de Belém corresponde à azulejaria de fachada. E esses padrões, a gente vai ter uma variedade enorme de tipos de azulejo, né, produzidos com as mais variadas técnicas e também procedências. Então, a gente tem aqui um exemplo de azulejos todos portugueses. E a fachada do Solar do Barão de Guajará, que é uma das mais antigas da cidade de Belém. Mas nós temos também azulejos alemães, azulejos ingleses, holandeses, franceses e de outras nacionalidades. Então, aqui mais um exemplo dessa azulejaria e as técnicas, né, que a gente vai ter. Então, a gente vai ter azulejos de decalque, azulejos de estampilhas, azulejos com relevo. Esses relevos podem ser mais altos ou bem baixinhos, bem discretos. E a gente também tem uma azulejaria que foi produzida no próprio estado do Pará, numa das primeiras fábricas de produção nacional, produção brasileira, e que hoje são desconhecidos de boa parte da população. Esses azulejos, eles têm um desenho criado por arquitetos, né, entre eles a Dulcília Correia, e eles são inspirados na nossa cultura marajoara e tapajônica. E a gente ainda tem azulejos do século XX importados também de Portugal, que são réplicas do azulejo lá da estação Alto Moinhos, em Portugal, em Lisboa. Então aqui são exemplos dessa azulejaria brasileira, né, produzida no estado do Pará pela fábrica Azulejos do Pará, ASPA, inspirados na nossa cultura, né, e na nossa fauna e flora. E aqui os azulejos que vieram no século XX de Portugal para Belém, que estão na Casa das 11 Janelas. Bom, aqui é a estação Alto Moinhos, em Lisboa, que é onde tem os originais desses azulejos, que nós temos as réplicas aqui. Bom, diante dessa grande diversidade, e pelo fato da gente ter a grande maioria desses azulejos no exterior, eles vêm passando hoje por diversos problemas de alteração, em função tanto da ação intempérica quanto da ação antrópica. Aqui são alguns casos de azulejos de fachadas que foram restauradas,
e que a ação do clima, em 2 anos do restauro, já alterou consideravelmente o material de restauro desses azulejos, né? Aqui um outro universo que foi estudado também por nós, e foi estudada a mineralogia da parte cerâmica e também da parte vitrificada, e esse conjunto de azulejos nos ajudou a entender um pouquinho mais da possibilidade de estabelecer grupos de azulejos em função da mineralogia que eles apresentam, e essa mineralogia identificada através da difração de raio-x. Então aqui eu vou mostrar esses casos, né, que são 2 azulejos alemães, que são do Palacete Pinho, daqui da cidade de Belém, e 2 azulejos portugueses, um do Palacete Pinho e o outro do Solar do Barão de Guajará. Todos eles são do final do século XIX. E esses azulejos, a gente fez um estudo, eles estavam bastante alterados, esses produtos de alteração também foram identificados através da difração de raio-x, e isso nos permitiu compreender o processo de alteração que esses azulejos passaram, em função também da ação do clima. Obviamente que para entender toda essa complexidade, né, como que ocorre, por que ocorre, outras técnicas foram utilizadas também, mas a difração de raio-x ela foi fundamental para compreender as neoformações, as transformações que esses azulejos passaram em função da ação do clima principalmente. Então aqui só para a gente ter uma ideia, já usando a microscopia eletrônica, aqui a gente viu a diferença da camada vitrificada do azulejo alemão, em que a gente vê uma camada que é quase que totalmente vitrificada em algumas partes e outras que apresentam alguns fragmentos imersos nessa matriz vítrea. Aqui no caso do azulejo português já é a camada vitrificada é bastante diferente em relação à sua composição, então a gente também tem uma camada vitrificada, mas a quantidade de fragmentos nessa matriz vítrea é muito maior do que em determinadas áreas do azulejo alemão. E aqui a gente consegue perceber, né, essas diferenças, e no caso desse azulejo alemão, que é um azulejo de alta tecnologia, a gente identifica que há uma zona de interface entre a camada cerâmica e a camada vitrificada. Algumas áreas totalmente vitrificadas e outras com vários fragmentos imersos nessa matriz vítrea. Bom, então a gente vai agora para a parte mineralógica, da difração de raio-x mesmo, a análise propriamente dita. Primeiramente foi feita a análise da mineralogia da parte cerâmica do azulejo. E no caso dos azulejos alemães, nós identificamos principalmente os minerais quartzo, mulita e cristobalita, né? Sendo que num deles apresentou ainda o mineral calcita. Bom, essa mineralogia, ela reflete uma matéria-prima rica uma matéria-prima tratada, né? Em que foi retirada boa parte da matéria orgânica da argila, ela foi também foi eliminada a questão do ferro, da presença de ferro, e esse azulejo ele é de uma produção altamente tecnológica do século XIX. Quando a gente compara com a questão da camada vitrificada, esses fragmentos que estão imersos nessa matriz vítrea, eles também são constituídos por uma matéria cristalina, material cristalino. Então a gente chegou a identificar, né, nos vidrados opacos a presença de quartzo e cassiterita. E a gente verifica também que é um difratograma que se apresenta com poucos picos, poucas reflexões, que é justamente em função da gente ter uma boa parte dele amorfa. No caso da parte cerâmica, quando a gente compara o azulejo português com esses 2 azulejos alemães que a gente analisou antes, a gente verifica que a composição mineralógica ela muda consideravelmente. Então a gente vai identificar fases cristalinas que são derivadas de uma matéria-prima que ela é mais rica em carbonatos, e tem presença também de ferro, e
Quando a gente verifica a origem do azulejo, a gente sabe que são fábricas que ainda trabalham com um processo semi-industrial. Então, eu tenho uma preocupação maior com o tratamento da matéria-prima nessa fábrica do azulejo alemão do que na fábrica desses azulejos portugueses que a gente identificou. E a composição mineralógica deles, né, é constituída basicamente de quartzo, calcita, galenita, diopsídio e também no azulejo de baixo a presença da albita. A gente verifica outras fases também que estão na parte cerâmica, né, como a presença nessa imagem superior de um zircão, que está relacionada à fonte, né, da matéria-prima. E no caso da parte vitrificada, dos azulejos portugueses, a mesma coisa. Aonde tem a presença de vidrado opaco, a gente sempre identifica a presença da cassiterita, e naqueles vidrados translúcidos apenas o quartzo. Bom, uma questão muito importante nesse estudo, nessa aplicação da difração de raio-x no estudo com a azulejaria, é justamente a possibilidade da gente aplicar a ideia do termômetro mineralógico, porque cada mineral ele é formado a partir de uma temperatura e uma determinada pressão, e ele deixa de existir a partir de uma outra temperatura e pressão. Então, quando a gente observa as fases cristalinas que estão presentes na composição mineralógica do azulejo, eu tenho uma ideia não apenas da possível matéria-prima, né, o que existia nessa matéria-prima, que faz com que as reações que ocorram durante a queima gerem novas fases cristalinas que podem ser derivadas apenas de reações entre a principal argila e a areia, ou então a argila e carbonatos, a argila e a areia. E eu tenho também a possível temperatura, porque eles vão ser formados a partir de uma temperatura. Com isso, a gente tem a possibilidade de dividir em dois grandes grupos. Aqueles azulejos que foram queimados até a temperatura de 1000 graus Celsius, porque a partir de 1000 graus Celsius algumas fases cristalinas que eles apresentam deixariam de existir. E a gente também tem aqueles azulejos que a temperatura alcançou 1200 graus Celsius, porque a partir dessa temperatura, fases, por exemplo, como cristobalita e mulita, elas surgem, elas passam a existir. Então, basicamente, a gente tem um grupo com uma temperatura mais baixa, que geralmente são esses azulejos das fábricas semi-industriais, e a gente tem um outro grupo com temperatura mais elevada, a partir de 1200 graus, que são dos azulejos dessas fábricas de alta tecnologia cerâmica. Esse aqui é um livrinho que nós publicamos em 2009, eu e o professor Marcondes, que fala um pouco dessas análises mineralógicas da parte cerâmica e da parte vitrificada dos azulejos. Então, tem várias análises de difração de raio-x e outras técnicas complementares. Mas a gente sempre partiu da difração de raio-x e as outras técnicas foram para complementar a informação que nós obtivemos a partir da difração. Bom, aqui nós temos um conjunto de azulejos que já foram analisados, né, pelo nosso grupo com a técnica da difração de raio-x. Então, a gente já tem uma noção da composição mineralógica que eles apresentam. Então, quando a gente olha assim, né, de um modo geral, nós pensamos em primeiro que parecem que eles têm uma composição mineralógica parecida, porque são de técnicas muito semelhantes, né, e até mesmo as cores que eles apresentam. Então, por exemplo, esses dois azulejos, esses já estão numa outra fase, que eles já começaram a ser restaurados, né, e por isso que a gente vai ver algumas partes aqui de reconstituição, ou seja, que não faz parte do azulejo original. Mas quando a gente olha esses dois azulejos, que são de técnicas, a técnica de pintura dele é a estampilha, e eles têm cores muito próximas, a gente pensa que a composição talvez possa ser semelhante. Mas não. Esse azulejo faz parte daquele grupo produzido com alta tecnologia cerâmica, que tem uma composição
que reflete uma matéria-prima tratada previamente, e esse já é daquela produção mais semi-industrial, em que a matéria-prima utilizada é rica em carbonatos e também pode ter alguns óxidos de ferro. E quando a gente observa a parte cerâmica, né, do azulejo, principalmente essa parte de baixo, que essa de cima tem a reconstituição, a gente consegue ver, né, uma parte cerâmica branca, né, um biscoito, e uma parte cerâmica, nesse caso a gente chama de chacota, mais amarela. E isso a gente percebe claramente essas diferenças na análise de difração de raio-x. Um outro azulejo, né, e aí azulejos, por exemplo, que são bem diferentes em termos de técnica de pintura, esse é uma decalcomania e esse é uma estampilha, eles têm uma parte cerâmica muito próxima, em função também de pertencerem a esse mesmo grupo daqueles azulejos de alta tecnologia cerâmica do século XIX, em que se tratava a matéria-prima, né, cerâmica, antes de fazer o azulejo. Ambos têm uma coloração aproximada, mais clara, né, mas isso também não significa muita coisa, tá? Mas se a gente for observar, né, esse é um azulejo francês e esse é um azulejo português. Então, eu não tenho também... a semelhança não está também em relação à mesma procedência, se são todos franceses, se são todos portugueses, não. Isso está relacionado diretamente à tecnologia cerâmica com que eles foram feitos. E esse é um azulejo alemão, né, que é um daqueles que eu mostrei nos slides. Essa parte de baixo é a reconstituição desse azulejo e ele é só esse fragmento mesmo na parte de cima. Ele também faz parte desse grupo de azulejo produzido com alta tecnologia cerâmica, que tem uma composição que reflete, né, uma matéria-prima selecionada e tratada, basicamente constituído de quartzo, mulita, cristobalita, e pode apresentar também calcita, que em algumas situações pode ser da argamassa de assentamento dos azulejos, né, vestígios da argamassa na porosidade da parte cerâmica. Um outro azulejo interessante também nesse sentido é esse azulejo francês, que reflete, que tem uma composição mineralógica que reflete a presença de ferro na matéria-prima. E ele tem uma parte cerâmica que é diferente, né? Ela é mais avermelhada, ela está exposta nessa parte da frente, né? E aqui atrás a gente consegue observar em alguns trechos que ela é mais vermelha do que as demais. Então, isso leva já a desconfiar da presença de ferro, e quando a gente faz a análise, né, por difração de raio-x, a gente consegue identificar a presença de minerais com ferro na sua composição, como é o caso da presença da hematita. Outra aplicação, bom, esse é um azulejo também português, dessa produção semi-industrial, que se assemelha ao caso desse azulejo que eu mostrei inicialmente, assim como desse outro azulejo, que é o azulejo um dos azulejos Palacete Pinho, que também eu mostrei nos slides, e que refletem essa composição mineralógica mais rica em carbonatos, né? Ou seja, elas são provenientes da reação entre o argilo mineral e os carbonatos presentes na matéria-prima. E uma outra aplicação da difração de raio-x, que é muito importante também, é da gente identificar as novas fases, as neoformações, o que pode surgir no azulejo a partir das ações intempéricas, que são as neoformações. Então, esse é um caso que não é de alteração intempérica, ele surgiu em função de um procedimento inadequado de limpeza, e que nós observamos a formação de pequenos cristais aciculares, né, na parte cerâmica. E aí a identificação desse cristal, do tipo de matéria, de composição, a difração de raio-x é a técnica mais indicada, com resposta mais rápida. Então vamos aproveitar este momento para fecharmos a nossa aula
fazendo um pequeno resumo e ressaltar, em primeiro momento, a parte teórica, que é considerada uma parte introdutória, em que vocês tiveram a oportunidade de ter uma ideia sobre a origem do fenômeno raio-x, o seu uso, a demonstração matemática, a sua relação com a difração da estrutura cristalina e, por conseguinte, a verificação de que é possível utilizar o raio-x para identificar substâncias cristalinas. Em segundo momento, apresentamos a técnica, o equipamento, o manuseio do equipamento, a preparação das amostras, os resultados analíticos e depois a interpretação dos espectros analíticos de forma mais semi-automatizada, em que a gente já não utiliza os procedimentos de antigamente. Atualmente é bem mais simples do que no passado não tão distante. E por último, foi dada a oportunidade de conhecer a aplicação das técnicas para materiais do patrimônio cultural, repetindo a palavra material, né? Então, acredito que todos tenham tido a oportunidade de, em querendo aprofundar os seus conhecimentos, fazendo os cursos específicos ou visitando laboratórios, ou pedindo o apoio desses laboratórios e procurando realizar análise e conhecer melhor em profundidade as técnicas analíticas de difração de raio-x. Portanto, um bom proveito a todos.